Ó, vai. Botou um pagodinho e tudo pra tocar. Pra poder te receber bem, né, meu querido? E aí, como é que você tá? Bom demais, e você? Pô, que honra falar contigo, hein? Que momento. Também. O Ah, prazer é meu, pô. Como é que você tá? ei, Tudo bem? tudo bem, estão tratando bem dos seus dentes aí em Portugal, hein? Olha que chique, rapaz. Ó, que Sorrisinho, isso. sorrisinho. Tem que Pô, cuidar, né? não, bom demais. Irmão, primeiramente, realmente um prazer falar contigo, cara. Te conheço. Opa! Ó, tá emocionado aqui, ó. Rapaz, tive que fazer uma gambiarra aqui pra conseguir falar com você hoje. Você não tem ideia. Mas vamos lá. Agora vai. Prazer realmente falar contigo, cara. Te conheço desde os 14 anos de idade, já vi passar por muita coisa, já passou por tantos altos e baixos e tem uma carreira linda ainda pela frente, né? Então, primeiro, obrigado por aceitar o convite. Vai ser um prazer bater esse papo aí por umas 3 horinhas, né? 3 horinhas a gente mata isso aqui, né? 3 horinhas tá bom, né? Não, o prazer é meu, mano. Eu fiquei muito feliz quando você me mandou o convite. Espero que seja um bate-papo bem gostoso aí, que a gente possa conversar sobre, enfim, qualquer assunto que seja. E vamos lá, vamos tocar o barco. Boa. Aproveitando até falar só pro pessoal, né? Pela primeira vez está de dia, porque Portugal, onde o fenômeno tá morando e tá jogando, são 4 horas para frente, né? Isso, aham. Aqui É, já são 7 da noite já. E Escurece. aproveitar você uma hora antes da rodada do Brasileirão para todo mundo conseguir assistir os jogos ainda, né? É verdade, Bom acompanhar. demais. Vitor, me diz o seguinte, cara, queria que você contasse um pouco da tua história, ali como é que foi seu início, se você passou por escolinha, até você chegar no Curitiba. Como é que foi? Conta pra gente. Eu comecei jogando futsal quando eu tinha 5 anos. Isso de brincadeira, assim mesmo, de escola. Eu lembro de fazer educação física e o meu professor de futsal falar que eu tinha uma coordenação legal enfim. Ele falou assim, não quer entrar na escolinha de futsal que eu tenho? Eu fiquei super empolgado. E aí entrei, comecei a jogar futsal com 5 anos e eu lembro de ir para a escolinha todo dia e passar lá a tarde inteira. Estudava de manhã, chegava em casa, almoçava e passava a tarde inteira lá na escolinha. Jogava com os mais novos, com os mais velhos, enfim, passava a tarde inteira lá. E fiquei jogando futsal até os 8, que daí eu acho 8 ou 9, que foi quando eu fui pro campo. E aí comecei a jogar campo e foi onde eu entrei no meu primeiro clube, né? Eu fui jogar na categoria de base do Cruzeiro, no Sub-11. E aí foi onde começou mais ou menos a minha história no futebol. Boa. Quando foi pro Curitiba, você estava no Gol Brasil, era isso? Se não me engano? Isso, aham. Isso mesmo. Lembro, rapaz, tem memória boa, grande Rafa. Você, E Mazuco, quando eu fui pro Curitiba, o Mazuco tava como ele, diretor da categoria de base. ele era diretor, né? E como é que foi quando você foi pro Curitiba? Você fez a avaliação, chegou lá? Conta um pouquinho. Sim, o Mazuco tava em Belo Horizonte e ele assistiu um jogo nosso e aí ele gostou de mim, mais outros 2 atletas e a gente foi para Curitiba fazer teste. Aí eu fui no final de dezembro de 2011, para Curitiba fazer o teste, daí fiquei 2 semanas no alojamento de testes e fiz o teste com sub-15. O César Bueno, treinador na época, Papai? gostou, falou que virou meu pai depois. Gostou, enfim, me elogiou e disse que queria que eu retornasse para poder passar mais um tempo lá. A gente já tinha logo uma competição em janeiro. Aí eu fui para essa competição com Coritiba. A gente foi pela primeira vez campeão sub-15 brasileiro, enfim. E aí foi onde começou a minha história no Coritiba. Com 14, 15 anos. E foi assim que eu comecei na categoria de base. Cheguei lá, fiz um teste durante 2 semanas. Infelizmente, meus outros 2 amigos que foram comigo não ficaram. Mas eu tive a felicidade de ficar e, enfim, foi uma experiência muito boa. Tenho muitas recordações legais lá dessa época. Se eu não me engano, foi até na Taça BH que nós estávamos em 2011, né? Que nós tivemos na série principal ali de Manhuaçu, depois o Mazuco foi fazer uma ronda, acabou encontrando com um projeto, foi ver um amistoso,
E, e assim, até na época era essa situação, né? O time que ia para Votorantim, foi a competição que vocês foram campeões, não se montava um time com tanta antecedência, né? Montava-se um time com alguns jogadores que já faziam parte ali das categorias menores, pegava os melhores de onde tinham das regiões, né? Trazia, selecionava uns 22, eu não lembro quanto que era a época, acho que eram 20 jogadores, e ia pro jogo, né? E isso foi histórico quando vocês foram campeões, porque nunca tinha acontecido, né? E eu falo até hoje com o Júlio Rush, aquele gol chorado que ele fez do meio da rua. Você lembra? Eu lembro de tudo, mano. Eu lembro até essas experiências, assim, a gente. Porque essas competições, quando você é mais novo, você vai e você fica em escola, né? E aí é todo mundo dormindo no chão, enfim, é beliche, tipo, essa vivência é muito legal. São histórias assim enfim, que marcam aí, são lembranças muito legais que eu tenho dessa época, né? E, claro, o campeonato, que foi maravilhoso, né? Não só pelo fato da gente ter vencido, mas, tipo, pela experiência, porque, teoricamente, foi a minha primeira experiência, assim, jogando contra os times da mesma categoria do que eu, tipo, Internacional, Palmeiras, São Paulo. Enfim, é uma experiência muito interessante, porque a gente evolui como atleta. Então, foi tudo muito bom. Tem uma lembrança que eu tenho dessa competição, cara. Nós estávamos até no Sub-17. Eu não estava com vocês. Eu estava no Sub-17 em Santiago, né? E aí, quando chegou a notícia que tinham sido campeões, tal, aquela festa danada, e eu fui ver as fotos, né? E olha a lembrança que eu tenho. Votorantim, início de ano, sempre chove muito, né? E vocês, em um dos jogos, não lembro se era na final, vocês estavam jogando com uniforme branco, e que de branco já não tinha mais nada, porque o uniforme estava marrom. E aí que é toda essa dificuldade que passa, né, cara? Porque o pessoal, quem tá de fora, não entende às vezes isso, né? Que são meninos que estão ali buscando um sonho, estão buscando seus objetivos, tem que passar por uma situação, pensa que é tudo mil maravilhas, né? E não é assim que funciona. Passa por dificuldade, passa por altos e baixos. E acho que esse é o principal aí, aprendizado que fica e essa lição que dá para passar para os outros, né? Com certeza, com certeza. Não só na categoria de base no profissional, também você vai passar tipo, por altos e baixos, mas, enfim, tudo isso molda muito, né? O atleta, o ser humano. E a gente vai ficando mais maduro, a gente vai aprendendo. Enfim, e são experiências, né? Querendo ou não, a gente sempre tem alguma lição para tirar, alguma coisa para aprender. E quando você é novo, assim, muitas vezes você não consegue amadurecer tão rápido, ou então você não percebe tão rápido, mas depois você olha para trás e fala, pô, foi tão legal passar por um momento como aquele, uma competição como aquela, e sobre aquilo do uniforme. Realmente era branco, e eu lembro das fotos da gente estar com o uniforme marrom todo sujo, e foi a primeira camiseta que eu ganhei, porque quando a gente era campeão, a gente recebia uma camiseta, né? Então eu tenho guardado até hoje. Na verdade, eu dei pro meu pai e ele colocou. Na verdade, coloquei num quadro e dei de presente para ele. Mas enfim, foi uma camiseta que ficou marcada porque tipo, foi a primeira competição com Coritiba e, na minha opinião, tem uma história muito legal lá. Então eu quis marcar isso não só para ele, mas para mim também e dei como presente. Até uma pergunta que sempre fazem quanto à relação à posição, que o atleta começa, ele vai fazer uma avaliação, se depois de aprovado, ele jogando é a mesma posição que ele permanece. Você chegou como o quê quando você for fazer a avaliação? Que posição que você chegou? Eu cheguei como meia mesmo. Eu já jogava de meia, mas eu jogava um pouco mais. Eu jogava tipo de meia direita, né? Que agora praticamente não tem. A gente joga mais como primeiro, segundo volante, ou então meia atacante. Mas eu jogava de meia direita na época e foi nessa posição que eu cheguei. E daí fui subindo, fui recuando um pouco mais, comecei a jogar mais de primeiro volante, segundo volante, mas cheguei de meia direita. Tá com quanto de altura, irmão? Tô com 1,86. Parei de Eu. crescer já. Agora já deu, né? Agora já deu a cota. Eu tenho uma foto sua, eu acho que foi até no dia do seu aniversário, que eu tô do teu lado. Cara, eu não sou pequeno não, tenho 1,80 m. A foto eu tô olhando pra cima. Eu falei, caramba, tamanho desse homem, rapaz. Não, é que o tênis era alto também. Desse tamanho, né? A plataforma ali, daquele Nike que utiliza, né? Enfim. E me diz o seguinte, até uma das grandes dificuldades que os atletas encontram em situação a morar longe de casa, né? Até a lei ela diz que o atleta
só pode ficar alojado no clube a partir dos 14 anos, que é onde acontece os atletas saírem dos seus estados e acaba indo até. Um atleta do Nordeste vem para o Sul, um atleta de Minas mora no Rio de Janeiro, tem essas dificuldades. Mas como é que para você, principalmente, foi conviver no alojamento, né? O alojamento do Curitiba, eu acompanhei por muito tempo, né? E sei do ambiente, sei como é que funciona. Por mais que seja embaixo do estádio, a estrutura é muito boa, né? Mas como é que foi para você sair da tua casa e conviver, passar junto com os amigos no alojamento? Conta um pouco dessa experiência. No início no início é uma experiência muito diferente, né? Então você fica muito empolgado, você tem todo aquele êxtase, assim, de tipo, poxa, estou vivenciando tudo novo. Então você meio que consegue passar com mais facilidade, assim, pelas dificuldades. Mas eu lembro de, talvez uns 6 meses depois, eu tipo, ficar com um pouco de vontade de ir embora para casa, porque sei lá, eu passava os finais de semana sozinhos, né, tipo, longe da minha família, e isso era, tipo, era muito dolorido, porque, poxa, eu tava lá praticamente sozinho, sem a visita deles, tipo, tão frequente, sei lá, o final de semana você queria fazer alguma coisa, você não podia, tipo, claro que é muito gostoso você estar ali, tipo, com os atletas que são amigos, né, o dia inteiro e tal. Só que chega uma hora que você simplesmente, tipo, quer passar um tempo com a família, um almoço junto, um jantar, ou sair para ir fazer qualquer coisa que seja, num parque. Enfim, e eu lembro de, tipo, depois dessa ficha cair um pouco, eu senti um pouco de dificuldade nessa adaptação, de ficar com um pouco de vontade de ir para casa. Mas aí depois, tipo, passou, e eu lembro, eu fiquei, tipo, 3 anos no alojamento do Curitiba, né? E depois desses 3 anos, os meus pais foram para Curitiba, eles se mudaram para lá, até porque eles também entenderam a minha necessidade, né? Que, tipo, que era muito mais importante eles me darem esse apoio, eles estarem perto de mim. Então, eu acabei saindo do alojamento assim que eu assinei meu primeiro contrato profissional e meus pais foram morar em Curitiba. Mas eu tenho muitas histórias legais lá dentro. Tipo, eu lembro de inúmeras coisas com os caras que, tipo, que viraram meus amigos, enfim. Tem seus prós e contras, mas foi um momento muito marcante também, foi muito gostoso. Tem essa situação, né, que às vezes a gente não para pensar nos pequenos detalhes, né? Aos domingos, a maioria das famílias, elas fazem um almoço de família, ou seja, um churrasco, uma maionese, seja o que for. O jogador de futebol, quando mora no Paraná e a família do Nordeste, como é que faz para ir todo final de semana? Sem falar que tem os Exatamente. jogos. Então, são esses detalhes que você acaba dando até mais importância depois, porque você acaba sentindo falta, né? Claro. Do lado, pode falar. E assim, quando você tá, tipo, na rotina de competição, você consegue passar por cima disso com mais facilidade, porque, tipo, você tá ocupado, tipo, você tá com aquela rotina de treinar de manhã, de tarde, ir pra escola à noite, e o final de semana você tá jogando, mas agora quando você não tá no meio de competição, ou enfim, você tá numa rotina normal que você simplesmente só tem treino, chega no final de semana você fala, opa, eu vou fazer o que agora? Daí você se pega naquilo, tipo, sozinho, por muitas vezes é muito ruim, porque você, tipo, e é bom você estar perto das pessoas que você gosta, das pessoas que gostam de você. Enfim, é uma dificuldade que você lida, mas que também te aproxima daquelas pessoas que você gosta. Enfim, E tem o outro lado da moeda também, o lado positivo, né? exato. Um jovem com 14 anos saindo de casa e indo mesmo morando no alojamento, tendo todas as regras, tendo que acordar cedo para estudar ou para treinar, tendo alguns compromissos, você acaba evoluindo um pouco mais, né? Isso é normal. E alojamento você nunca mora num quarto sozinho, né? Sempre É, são 4 ou 6, dependendo do local. Quando muito, 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 muito bom, 2, né? Mas você acaba tendo uma aproximação, né? Um relacionamento com essa pessoa, com esse jogador que está do outro lado, que é um relacionamento de irmão, não de sangue. Né? Que você, poxa, eu tenho certeza que os jogadores que passaram junto contigo ali os 3 anos de alojamento, você tem um relacionamento com eles até hoje, né? com certeza, com certeza. E como eu falei, tipo, viram amigos próximos, porque você começa a dividir ali com eles dificuldades, enfim, alegrias também, e você vai criando vínculos, né? São laços e acabam se tornando como se fossem irmãos. Legal. Me diz o seguinte, depois que você saiu do alojamento, trouxe a família para morar. E na tua concepção, qual que é a importância da família na formação do jogador, na sequência dele da carreira, né?
É muito importante, porque é como se fosse o nosso alicerce, né? Muitas vezes a gente chega em casa depois de um dia difícil, enfim, você simplesmente quer o apoio daqueles que gostam de você, que se preocupam com você. E muitas vezes você encontra esse apoio em casa, na família. Então, quando os meus pais se mudaram para Curitiba, foi muito importante para mim, porque eu estava nesse momento de transição entre categoria de base para profissional. Então, eu tive o apoio deles o tempo todo, enfim, foi muito importante para mim. Boa. E acabou de falar de transição também. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na transição? Só lembrando para quem está do outro lado, transição é quando o jogador está na categoria de base, está fazendo a transição para o profissional, mesmo ainda tendo idade de categoria de base, né? Tendo menos de 20 anos. Qual foi a maior dificuldade que você teve? Ah, a maior dificuldade, Vinícius, deixa eu pensar. Eu acho que a minha transição profissional ela foi mais tranquila, assim. A dificuldade talvez fosse um pouco nos treinamentos, assim, para se adaptar, porque o profissional, o jogo a velocidade é um pouco diferente. Eu acho que a principal dificuldade foi essa, de tipo, me adaptar o mais rápido possível aquelas coisas que eram diferentes da base profissional. Ou era em relação à velocidade, até a própria cobrança, que era muito maior. Eu acho que foi isso, mas o meu processo tipo, de transição, no meu ponto de vista, foi tranquilo. Eu me adaptei bem, eu praticamente passei um ano inteiro, né, treinando com profissional e jogando pela categoria de base. Então, eu acho que por esse fato também, a minha transição foi mais sossegada, foi mais tranquila. Tem jogadores, quando eu converso, que falam de transição, que já estão no profissional, né? Fala, cara, qual que é a principal diferença que você encontrou da base pro profissional? Tem uns que falam, poxa, até parece outro esporte. Eu falo, pô, mas por quê? Não, categoria de base é uma correria, por mais que a gente tenta pensar no jogo, é uma correria, desgaste físico e tudo mais. Profissional parece que o jogador está no lugar certo, na hora certa, onde que a bola precisa encaixar, e a bola chega lá, né? Os negócios acontecem, mas porque até o entendimento do nível do jogo dos atletas é maior, né? Você começa a adquirir mais experiência, começa a entender mais como é que as coisas funcionam, começa a pensar rápido nas probabilidades do que pode acontecer, né? O companheiro está com a bola no pé, você já conhece o companheiro, já é de longa data, você fala, cara, ele vai colocar um passe aqui na diagonal, eu sei que a bola vai chegar aqui. E as coisas assim acontecem, né? Sim, e até por conta da maturidade também dos jogadores, no profissional você consegue ter esse tipo de conversa com muito mais naturalidade e facilidade. Por exemplo, de chegar no vestiário e o cara fala assim, ó, quando eu estiver no campo, eu sou o atacante de beirada, por exemplo, e você está jogando no meio. Quando eu estiver no campo e você pegar a bola e estiver de frente, nem me olha. Só tocar no fundo que eu vou chegar, entendeu? É esse tipo de conversa que geralmente na categoria de base, tipo, ou você vai ter essa instrução do treinador, ou, enfim, do observador técnico, ou é realmente, tipo, dessa proximidade que você tem com algum atleta. Mas no profissional você tem essa facilidade, tipo, do cara falar assim, ó, eu gosto que quando você chegar lá, pode nem olhar, nem precisa olhar pra área, pode cruzar que eu vou estar lá, entendeu? Então, acho que essa maturidade, assim, de, tipo, de deixar o jogo mais lento também, coisas que você realmente, o jogo muda muito da categoria de base profissional. Na categoria de base é uma velocidade, é uma loucura, uma correria, mas no profissional o jogo fica mais lento, fica mais pensado, né? Então, acho que essa é uma grande diferença. E como eu falei, pelo fato da maturidade dos atletas, você consegue conversar e, tipo, se entender com mais facilidade dentro do campo. E a tua estreia pelo profissional do Curitiba? Com certeza você lembra, né? Sim, eu lembro. Assim, a minha estreia, ela se deu numa situação um tanto quanto complicada, porque aconteceu aquele atraso da rodada por conta do acidente da Chapecoense. E aí, tipo, a rodada ficou 2 semanas atrasada por conta disso. E, enfim, daí eu fui pro jogo, eu já tava treinando profissional o ano inteiro. E daí o treinador me chamou no intervalo. Tipo, o time não tava jogando tão bem, ele me chamou no intervalo. Na hora que ele me chamou, o coração já deu aquela disparada. Eu falei, caraca, e agora? Ele me chamou, eu lembro dele me dar as instruções e falar assim, ó, entra, faz isso, faz aquilo, e me mostrar a bola parada, e putz, eu nem lembrava da bola parada na hora que eu entrei no campo, porque eu tava, tipo, em êxtase, tava tão empolgado, assim, mas, tipo, foi um momento muito, muito marcante.
Fiz questão de guardar a camiseta, né, da minha estreia. Enfim, foi muito legal. Infelizmente a gente perdeu aquele jogo, mas não apaga, né, a emoção de você fazer uma estreia pelo profissional, tipo, dessa realização de um sonho, né? Então foi muito marcante. Sempre digo, cara. Tenho um carinho gigantesco por você, por todos os meninos que passaram pelo Curitiba. Relacionamento com mais de 100 jogadores, assim, eu falo que eu converso sempre com eles. E quando vocês vencem, cara, é a vitória de todo mundo. Mas a alegria que vocês passam, sabe? Para quem tá do outro lado fala, caramba, cara, eu vi esse menino chegar, dificuldade que ele passou, por tanto tempo que ele tá aqui, tá batalhando, tá buscando. E quando chega no profissional, cara, isso é sensacional. Independente se a gente tem uma participação direta ou indireta, cara, você fala, pô, é como se fosse um sentimento, você fala, eu vi o menino crescer, entendeu? Isso é sensacional, cara. E essa do profissional, ainda mais ali com os jogadores do Curitiba, cada vez que eles iam pro banco, a gente ficava naquela expectativa, né? Tanto os 95, os 96, os 94 também, 94, 95, 96, 97, os 98, até com o próprio Thalisson. Cara, é sempre aquela alegria. E vocês acham que só vocês ficam com frio na barriga, né? Gente desse lado que também fica, fala, pelo amor de Deus. Vai lá e resolve esse problema, né? Não, mas realmente, eu imagino, até porque, assim, não só a amizade que eu tenho com você, mas, tipo, com outras pessoas que tiveram no clube, como, por exemplo, a tia Clair, né? Que é praticamente, meu Deus do céu, a tia Clair é uma pessoa maravilhosa e eu lembro dela me mandar mensagem, assim, depois dos jogos, ou, enfim, acompanhando, viu alguma notícia, tipo, e ficar feliz. Eu sei como que eu posso dizer? O tanto que engloba todo mundo que tá na nossa volta, né? Tipo, o sonho passa a ser, tipo, de todo mundo, assim, tá todo mundo torcendo pela gente, tá todo mundo acompanhando, enfim. Mas é muito gostoso receber todo esse carinho das pessoas que gostam da gente. Isso é muito importante. Tia Clair, poxa, eu falo com ela toda semana. Tadinha, tá toda aflita ainda. Eu também. Me diz o seguinte, você é outra coisa. Eu até com o Gianfranco, a gente acaba debatendo muita situação de perfil Europa, né? Perfil Europa não é só a formação do jogador dentro, um para um bom, marcação boa, desarme bom. A gente não fala isso. Porque hoje tem se falado muito na formação do jogador como de maneira sistêmica e integral, que significa o jogador formado tanto dentro de campo quanto fora de campo, né? Você é um cara que eu sei, quando você conversa com o Gianfranco, vocês conversam até em inglês, né? Que é uma situação diferente. Mas isso por experiência, e isso é bacana. Você buscou aprender uma segunda língua. Se eu não me engano, você também começou a fazer faculdade no início, né? Ou não? Não, a faculdade foi o Veiga e o Tafarel, né? Isso, aham. Não, eu não cheguei a me inscrever com isso. Mas essa parte da importância de aprender uma segunda língua, você conseguir entender o que está acontecendo no mercado, não ser aquele jogador bitolado, simplesmente que só está focado na questão do futebol, começar a entender como um todo. O que você acha disso? Eu acho muito importante não só conhecer tudo que engloba o futebol, né? Mas tá também ligado nas coisas que envolvem a gente tipo, como seres humanos, né? Tá envolvido nas causas sociais, enfim, é tudo muito importante. E sobre o inglês, eu tive a oportunidade de ir para a escola quando era novo, né? De fazer uma aula particular quando era novinho. E depois de ter a experiência lá em Dallas, né, na competição Dallas Cup, me despertou ainda mais o interesse de me comunicar, de melhorar, porque quando eu fui para lá eu sabia o básico, né? E, enfim, quando eu fui para lá, eu fiquei... Hã? The Books on the Table? Então, eu sabia mais ou menos o básico. E quando eu voltei de lá, eu falei, poxa, eu quero evoluir em relação a isso, quero aprender essa língua, tipo, realmente me esforçar mais para aprender. E eu vejo isso como uma coisa muito importante para a gente. Porque o futebol hoje ele é muito dinâmico. E a partir do momento que você está exposto, que você está jogando ou no Brasil ou em qualquer outra liga, tá todo mundo vendo. E, enfim, muitas oportunidades aparecem e eu não vou querer desperdiçar uma oportunidade pelo fato de não saber falar a língua
ou pelo fato de não conseguir me comunicar, eu quero me proporcionar esse tipo de coisa. Então, como eu sei que o inglês é um facilitador, eu preciso pelo menos saber me comunicar. Então, foi uma coisa que eu sempre quis investir porque era importante para mim. Eu imaginei que sempre fosse importante para minha carreira. Não, legal. Esse é o primeiro passo, né? Você conseguir se comunicar hoje, mesmo você morando em Portugal. Mas daqui a pouco tem certeza que pode estar numa Premier League, né? Amém. Né? Não, e aqui, por exemplo, em Portugal, eu tenho inúmeros companheiros que falam outras línguas, ou que falam inglês, ou que falam francês. De vez em quando eu tento aprender um pouquinho do francês, confesso que tá meio difícil. Mas eu tenho curiosidade, tenho vontade de aprender também. E é claro, é um facilitador dentro de campo. A gente conversa em outra língua e fica muito mais fácil para a gente poder se comunicar, se entender. Tudo que eu vejo que vai me ajudar dentro de campo, eu procuro fazer. Então, não tem por que eu excluir isso da minha vida. Como é que está sendo essa experiência aí, né, a adaptação em Portugal, né? Muitos jogadores brasileiros acabam indo para Portugal. Até um dos pontos é a situação da língua, né? A cultura é muito próxima da nossa. Mas como é que está sendo a sua adaptação aí? Você já está há quanto tempo em Portugal? São 7 meses já. Cheguei em janeiro. Caramba. Estou no mês 9. 8 meses. Caramba, tá voando, hein, irmão? O tempo passa rápido, né? É. Mas a minha adaptação está sendo boa. Esses primeiros 6 meses que eu tive aqui, na minha opinião, foram bons para eu me adaptar, para entender realmente como a liga funciona. Tive a oportunidade de estar com um treinador que tem muita experiência no campeonato português, que é um cara que tem que teve inúmeros acessos, enfim, e eu pude evoluir, né, durante esses 6 meses e me sinto muito mais preparado. Agora a gente vai começar o campeonato na próxima semana, né, no sábado, estreia contra o Sporting. E, enfim, me sinto muito mais pronto. Acho que a adaptação foi tranquila e agora, nessa época que vai começar, espero fazer uma época melhor ainda, fazer mais minutos, né? Poder jogar mais, enfim, aproveitar os jogos para poder mostrar todo o meu potencial e, claro, atingir os objetivos do clube, né? Que é o mais importante. Foi na sua estreia que você já chegou fazendo 2 gols? Sim, foi na minha estreia. Fala para mim, quando foi outra vez que você tinha feito 2 gols na vida? Fala para mim. Eu nem lembro. Eu nem lembro. Igual eu te falei, eu fui... Quando eu fui chegando mais perto do profissional, eu acabei voltando, jogando mais recuado, né? Sim. Como primeiro volante, daí era mais difícil pisar na área. Fazia um golzinho ou outro de cabeça aí, de vez em quando. Mas eu cheguei aqui, voltei a jogar mais avançado, né? Como um 8, né? Que é como eles chamam aqui, o médio que sai um pouco mais pro jogo. Daí tendo essa liberdade de pisar na área para poder atacar, tive a felicidade e a oportunidade de fazer os 2 gols e foi muito legal. Poxa, foi uma estreia dos sonhos. De verdade, fiquei muito contente de chegar e dar um cartão de visitas desse. Foi muito importante para mim. Eu lembro desse jogo. Acompanhei. Fez até um videozinho, acho que você postou no teu Instagram. Tá bonito pra caramba, você ali fora, todo apreensivo e tal. Entra, já saca o gol. Isso é demais. Bom demais, né? Bom demais. Fala pra mim outra coisa. Altos e baixos a gente sabe que todo atleta tem, né? Seja na categoria de base, seja no profissional. Como fazer para lidar com esses altos e baixos, né? O que você me diz? Todo jogador vai passar por desafios, né? E seja numa escolinha, seja para quem está buscando uma avaliação, seja para quem está no primeiro contrato de formação, no primeiro contrato profissional, numa lesão, ele vai ter altos e baixos, né? O que você diria para esse jogador? O que ele pode fazer para lidar com esses altos e baixos? Vinícius, eu vou falar mais ou menos da minha experiência, né? O que eu fiz. Eu, Vitor Carvalho, quando eu passei por alguns momentos de dificuldade. Quando você está na categoria de base, você não tem tanta oportunidade de acompanhar, de enxergar tantos os lances ou atitudes que você tem dentro de campo que você pode melhorar. No profissional, você tem, analista de desempenho, que você pode colar neles e falar, poxa, me manda aqui, eu quero ver como é que eu tô saindo, meu posicionamento em campo, por que eu tô errando isso ou aquilo, entendeu? E aí, consequentemente, você tem a oportunidade maior de evoluir quanto o seu desempenho técnico.
ou desempenho tático. Enfim, eu procurei fazer isso. Quando eu estava no Curitiba, eu lembro de me aproximar dos analistas e falar, poxa, me passa os meus vídeos, enfim, me passa vídeos de alguns caras que fazem isso no alto nível porque eu quero observar, ver como é que eles fazem isso, porque eu quero reproduzir dentro de campo com a mesma naturalidade, tipo, tentar fazer com a mesma qualidade, por que não? E, enfim, e no extracampo, eu chegou um momento que, tipo, eu tive um momento difícil na minha carreira, e eu não vejo isso como demérito nenhum, mas eu tive que procurar o acompanhamento de um profissional, de uma psicóloga. E eu falei, poxa, eu não tô me sentindo com mais toda aquela confiança que eu sempre tive, tipo, de chegar e de botar a cara mesmo e dar a cara para bater, enfim. E eu não vejo isso como problema nenhum e retornei minha confiança, tipo, hoje me sinto o mesmo Vitor Carvalho de quando subi pro profissional, super empolgado, enfim, com aquela mesma personalidade. E eu acho que tipo, foi muito importante para mim e essa foi a minha experiência. O principal é o seguinte, né? Quando você sabe que você tem um problema, você já está caminhando para resolver esse problema, né? Quando você identifica que algo precisa ser mudado, já é o primeiro passo que você está mudando de fato, né? E muitas vezes os jogadores, eu digo mais até na categoria de base, não no profissional, eles acabam se fechando e não conversando com as pessoas em relação a isso. Óbvio que quem tem condição de poder conversar com alguém que seja profissional, que seja uma pessoa que seja do meio, melhor ainda, mas acabam não conversando com as pessoas próximas, porque não é tão difícil, não é tão fácil assim você se abrir para os outros, porque quando você faz isso, você acaba sendo julgado, as pessoas podem pensar qualquer tipo de coisa sobre, mas é muito importante, independente qual nível o jogador está jogando, tem uma pessoa que possa ajudar, e muitas vezes é a família, né? A família que sabe pela dificuldade que está passando, tanto de um lado quanto do outro. Então, isso é legal, cara. Saber, e saber que as pessoas, e eu sempre digo também, né? O jogador que chega no alto nível, não quer dizer que ele não passa por dificuldade. Na verdade, ele deve ter sido as pessoas que mais por dificuldade passaram. Porque só chega lá quem passa pela dificuldade consegue passar por elas, né? Porque a maioria das pessoas acabam ficando no meio do caminho. Então é isso, meu irmão. Gostei dessa parte. Exatamente, eu concordo com você. E como eu falei, eu acho que tudo que eu puder fazer para eu evoluir, eu tenho que fazer. Porque eu não posso pecar por falta. Eu não vou conseguir tipo, olhar daqui um pouco para trás e falar assim, poxa, eu pequei porque eu deixei de fazer alguma coisa, poxa, eu não cheguei lá porque foi responsabilidade minha, entendeu? Eu não vou me contentar com isso. Então, tudo que tiver ao meu alcance para fazer para eu ser o melhor profissional que eu possa ser, eu vou fazer. E hoje, claro, que eu entendo que perfeitamente que na categoria de base é diferente, que você se apega sempre naquelas pessoas que você confia. Não só a família, mas eu lembro no Curitiba de ter a tia Claíra, a tia Rose, que é assistente social, pedagoga, que estava ali o tempo todo e, tipo, se eu tinha alguma necessidade que eu não conseguia sanar, eu corria para elas e falava, poxa, tá acontecendo isso, isso e isso, eu não tô tipo, conseguindo passar por isso, você pode me ajudar, enfim, esse tipo de coisa. Que é tão normal, até porque a gente num esporte como futebol, que você está o tempo todo nessa de ganhar, perder, é um mix de emoção muito grande. Você precisa estar sempre preparado para o próximo. Ah, você perdeu, mas sábado você já tem outra oportunidade, outro jogo. Se você ficar naquela, poxa, perdi, fiz isso errado, isso ou aquilo errado, você não vai conseguir passar a bola para frente e daí dar a volta por cima no próximo, entendeu? Você fica sempre nessa mesmice e, enfim, é importante você evoluir, né? Exato, irmão. 2 conselhos agora para você ajudar quem está do lado, tá? Vamos lá. 2 conselhos. Primeiro, conselho que você daria para quem está começando, né? O pai que está junto com o filho, que está ali, um atleta novo ainda, que está buscando as oportunidades e tudo mais, qual o conselho que você daria para esse pai? Para realmente acreditar no sonho do filho, né? No potencial dele, enfim, poder proporcionar todas aquelas oportunidades que tiveram ao alcance dele, porque acho que isso é o mais importante. Eu acho que é isso. Tentar proporcionar a medida. Eu sei que não é fácil para todo mundo, que as pessoas têm dificuldades, né? Assim como eu tive algumas no início
da minha carreira, ou foi ficar longe da minha família, ou, enfim, morar sozinho no alojamento. Mas tentar proporcionar isso para ele, porque eu acho que é o mais importante, você ter esse apoio, você ter esse suporte, entendeu? É o mais importante nesse momento. E o segundo conselho para um jogador de meio campo ali, na meiuca, ali que está fazendo a tua, a hora que ele vai realizar uma avaliação, o que você daria de conselho para ele? Para não se omitir, para não pecar por omissão, para ter personalidade, para demonstrar realmente vontade, enfim. E aproveitar a oportunidade para poder se divertir dentro de campo também, porque eu acho que é o mais importante. Tirar um pouco esse peso, né? Entrar um pouco mais leve, porque o futebol sempre começa com essa diversão que você tem, com esse prazer que você tem de jogar bola na rua ou com os amigos. Enfim, tentar levar um pouco disso para dentro de campo, claro, com responsabilidade, mas tenta se divertir dentro de campo. Boa, meu garoto. Falou bonito, hein? Falou pouco, mas falou bonito. Cara, e a última pergunta, até olha, quase 40 minutos de bate-papo. A última pergunta é até algo pessoal, né? É pelo seguinte, a gente já se conhece há tanto tempo, eu sei que você está acompanhando o trabalho também que eu faço, não só com a parte do gerenciamento, mas com a trilha do futebol. Eu vejo que você sempre acompanha, né? E eu queria a tua opinião sincera quanto a isso. Se você acha que é válido, se você acha que de alguma maneira realmente ajuda as famílias, se você acha importante esse trabalho, se acha que eu estou fazendo besteira, enfim. Queria a tua opinião sincera quanto à trilha, se eu posso melhorar alguma coisa também. O que você me diz? Eu acho muito importante isso, como eu te falei. Tudo aquilo que vem como forma de conhecimento é muito importante. E eu lembro de ter lido uma frase do Alex dizendo o seguinte, que todo conhecimento que eu puder ter, tudo aquilo que eu puder absorver, só vai somar para mim. O jogador inteligente ele vai conseguir chegar dentro de campo e vai conseguir evoluir, seja em qualquer área, tática, técnica, enfim, física, por conta do conhecimento que ele está aumentando, entendeu? Ou seja, ler um livro, fazer qualquer coisa do tipo. Mas em relação à trilha do futebol, eu acho muito importante porque muitas das coisas que acontecem aqui são vivências. E nada como alguém contando uma experiência que teve para servir como lição para alguém, ou para servir como uma motivação para alguém. Então, eu vejo isso com ótimos olhos. Eu espero que continue dando certo, né, que você continue fazendo esse trabalho com muita, como que eu posso dizer, com muita qualidade, como você vem fazendo, enfim, eu acho que é isso, é muito válido e estou muito feliz de ter participado, obrigado pelo convite, e é isso. Ah, bom demais. Eu até falei o seguinte, irmão. Eu falei assim, poxa, bate-papo de número 30, né? Cara, por 30 domingos, né? Não consecutivos, porque alguns eu faço outro tipo de aula, mas poxa, 30 domingos durante esse ano, são quase 8 meses já, né? Nós estamos no mês 9, 8 meses fazendo, é tempo pra caramba, né? Eu falei, cara, esse bate-papo de número 30, eu queria que fosse alguém que realmente tivesse essa junção desde a parte das categorias de base, a parte do que a gente debate sobre agenciamento, porque a gente fala muito sobre isso também, já falamos, conversamos muito sobre isso, que tem envolvimento com o resultado lá na frente, que é a trilha do futebol, para poder ajudar esses pais, né? E eu fiquei pensando, falei, cara, quem? Quem que eu vou fazer esse bate-papo? E de coração, velho, quem que eu vou fazer esse bate-papo que vai ser tão importante? E aí eu abri a caixa de perguntas lá no Instagram, e, cara, teu nome surgiu lá. Eu falei, rapaz, e eu já tinha conversado com você. Eu falei, será? Falei, não, tem alguém armando complô por isso aí. E foi um torcedor do Curitiba, você acredita? Ah, que legal. Foi um torcedor do Curitiba. E eu falei, poxa, vai casar certinho. Vou falar com isso. E assim, tinha os nomes, uns competidores pesados ali, viu? Tinha um nome de Mas, peso mesmo. mas até para mim foi muito importante para poder ter esse bate-papo contigo. Outro dia eu estava conversando com o Thalisson, porque depois do bate-papo que eu fiz com ele, do PDF, se não me engano foi o 22 ou 23, ele falou, amigo, tô pensando numa coisa aqui. Eu falei, fala, meu filho, o que você está pensando aí? Caramba, cara, tudo que você fala aí é realmente tudo que a gente já aconteceu na nossa carreira, que a gente aplicou, que a hora que a gente para pensar, fala, realmente é isso que as coisas acontecem. Caramba, eu sou um case teu da trilha. Eu falei, não, não é isso também não, mas eu falei, cara, é isso.
que é da questão das experiências, né? Porque tudo que a gente acaba passando aqui são experiências, e você só adquire experiência com vivência. E convivendo, sempre eu digo, se eu não vi a situação acontecer, eu vi alguns amigos próximos fazerem. Acontece uma determinada situação, eu falo, ó, tal jogador fez isso aqui, deu certo, tal jogador fez isso aqui, deu errado. Não tem um caminho certo, um caminho errado, mas você pode escolher e se basear nas experiências, na vivência de outros jogadores, né? Então isso eu achei muito legal do que ele falou e casa muito por estar te recebendo aqui. Obrigado, cara. Obrigado de coração por aceitar esse bate-papo. Importante mesmo para mim, tá? Tenho certeza que quem está do outro lado acompanhou. Esse material vai ficar disponível, a gente vai poder passar para muita gente ainda. Mas obrigado de coração por ter disponibilizado esse tempo, fazendo esse bate-papo em um horário diferente. E sem problema nenhum, você manda aqui, tá? Você manda esse cara, tá? Mas obrigado pelo carinho, tá? Eu que agradeço, Vinícius. Agradeço o convite, agradeço o bate-papo, foi bem legal. Enfim, como eu disse, espero que continue dando certo, que você continue fazendo esse trabalho com muita qualidade, espalhando um pouco do conhecimento aí para pais, para atletas que querem, enfim, evoluir, melhorar e buscam esse sonho, né, de criança, de se tornar um jogador de futebol. Enfim, espero poder ter ajudado. Um grande abraço para você. Vou ficar aqui na torcida para que tudo continue dando certo, correndo bem. Tamo junto. Você vai estar na torcida nessa nova época também, tá bem, meu irmão? Tamo Valeu, junto. obrigadão. Obrigado novamente. Bom descanso aí, que amanhã tem mais um. Segunda-feira, treino cedo. Segunda-feira começa. Valeu, Vinícius. Um grande abraço, mano. Boa noite. Fica com Deus aí. Valeu, você também. Um abração. Tchau, tchau.